Olá, eu sou o Fernando e seja muito bem-vindo ao canal Planeta Desconhecido. Hoje você vai conhecer uma história que parece saída de um livro de ficção. É a história de como um pequeno país africano, que foi destruído pela guerra e pelo genocídio, está se tornando um dos lugares mais promissores do mundo. Será que Ruanda vai realmente se transformar na Singapura da África? Fique comigo até o final para descobrir. E aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde os próximos vídeos que trazem histórias fascinantes do nosso planeta. Em 1994, Ruanda viveu um dos momentos mais sombrios da história moderna. Em apenas 100 dias, aproximadamente 800 mil pessoas foram assassinadas de forma brutal. Era o genocídio que quase destruiu completamente a nação. Naquela época, Ruanda estava mergulhada no caos. As ruas estavam cheias de escombros e corpos. A economia entrou em colapso total. Os campos de refugiados se multiplicaram, com milhões de pessoas fugindo para países vizinhos como Uganda, Burundi e a República Democrática do Congo. A expectativa de vida caiu para apenas 28 anos. A pobreza atingia praticamente toda a sua população e a comunidade internacional demorou demais para agir. Foi nesse cenário devastador que surgiu Paul Kagame, um ex-comandante militar da Frente Patriótica Ruandesa. Ele assumiu o poder com a missão quase impossível de reerguer o país, mas além de reconstruir, ele queria algo ainda mais ambicioso: transformar Ruanda em um exemplo de desenvolvimento e estabilidade. Esse foi o primeiro passo de uma longa caminhada que mudaria a história do país completamente. Quando Kagame assumiu o governo, ele sabia que precisaria de uma meta clara e inspiradora, e decidiu mirar alto. Ele declarou que Ruanda se tornaria a Singapura da África. Mas por que a Singapura? Porque esse pequeno país asiático conseguiu, em poucas décadas, sair da pobreza extrema e se tornar uma potência econômica. Singapura se transformou em um centro global de negócios, conhecido pela disciplina, pela eficiência e também pela sua segurança. Kagame queria reproduzir esse modelo em Ruanda, apesar de todas as diferenças culturais e históricas. Para isso, ele se concentrou em 3 pilares fundamentais. O primeiro era a estabilidade política, criando instituições fortes e evitando conflitos internos. O segundo era um ambiente favorável aos negócios, facilitando a abertura de empresas e atraindo investimento. E o terceiro era investimento pesado em infraestrutura, com estradas, aeroportos e prédios modernos que mostrassem ao mundo uma nova imagem de Ruanda. A meta era clara: deixar para trás o passado de violência e projetar um futuro como um país confiável e competitivo, uma nação onde empresas internacionais pudessem investir sem medo. O plano econômico começou a dar frutos rapidamente. Nos primeiros anos, Ruanda ainda dependia de ajuda humanitária, mas pouco a pouco a economia foi ganhando força. Hoje, Ruanda tem uma das taxas de crescimento mais altas da África. Entre 2000 e 2019, o PIB cresceu em média 7,5% ao ano. Isso representa a transformação rara em países que saem de conflitos tão graves. O investimento estrangeiro também disparou. Em 2005, chegava a apenas 10 milhões de dólares. Já em 2017, já ultrapassava os 300 milhões de dólares. Ruanda apareceu em rankings internacionais como o país africano onde é mais fácil de fazer negócios. Superou economias maiores como Marrocos, Nigéria e África do Sul. Para mostrar ao mundo essa nova fase, o governo construiu grandes projetos. O Kigali Convention Center, que virou símbolo de modernidade e recebe eventos internacionais. Novas rodovias que ligam regiões rurais à capital. A expansão do aeroporto internacional e também a criação da Rwanda Air, a companhia aérea estatal que conecta Kigali a destinos na Europa, na Ásia e também no Oriente Médio. Hoje, Kigali tem um skyline moderno, ruas limpas e uma infraestrutura que impressiona visitantes. Mas, ao mesmo tempo, esse crescimento esconde uma desigualdade que ainda afeta milhões de ruandeses. O governo entendeu que só o crescimento econômico não seria o suficiente. Era necessário investir nas pessoas e reconstruir o seu tecido social. A educação: Kagame aboliu taxas escolares no ensino básico, criou programas que levaram laptops a estudantes em áreas rurais. O objetivo era preparar uma geração conectada com o mundo digital. Na saúde, foi implantando um sistema de seguro comunitário. Hoje, mais de 90% da sua população tem acesso a serviços médicos. Isso reduziu doenças como malária e melhorou a sua saúde infantil. Outro pilar muito importante foi o empoderamento feminino. Ruanda passou a exigir pelo menos 30% de mulheres no parlamento e é hoje o país com maior participação feminina no legislativo no mundo, ultrapassando 60%. Na agricultura, que ainda emprega a maioria da sua população, o governo introduziu subsídios, cooperativas e
tecnologias para aumentar a sua produção. Isso garantiu segurança alimentar e melhorou a renda das suas famílias, principalmente nas áreas rurais. Graças a essas políticas, a expectativa de vida praticamente dobrou, saltou de 28 anos para 67 anos. E milhões de ruandeses começaram a sentir que, pela primeira vez, o futuro poderia ser melhor do que no passado. Apesar dos avanços, Ruanda também acumula críticas. Paul Kagame foi reeleito várias vezes. Em uma das eleições, obteve 98% dos votos, levantando suspeitas de fraude e pressão sobre a oposição. O governo controla fortemente a imprensa e restringe manifestações políticas. Organizações internacionais apontam casos de perseguição a críticos, prisões arbitrárias e até assassinatos de opositores. Kagame reconheceu publicamente que não preparou um sucessor. Isso cria uma dúvida importante. O que acontecerá com o país quando ele deixar o poder? Esse lado autoritário gera um debate difícil. Será que o sucesso econômico justifica a falta de liberdades democráticas? Ou o progresso, sem democracia, tem um custo que não pode ser ignorado? Essa pergunta ainda não tem resposta, mas ela acompanha cada conquista de Ruanda. Hoje, Ruanda é considerado um exemplo de eficiência e desenvolvimento. O país é limpo, seguro e bem administrado. A capital Kigali chama a atenção de investidores estrangeiros, mas os desafios continuam enormes. A renda anual média é de apenas $750. A pobreza extrema ainda afeta milhões de pessoas. O futuro depende de muitas variáveis. Se a estabilidade política vai resistir à saída de Kagame, se as desigualdades sociais vão diminuir e se Ruanda vai conseguir equilibrar prosperidade e liberdade. O governo lançou um plano de visão para 2050. A meta é se tornar um país de renda média até 2035 e chegar aos status de país rico até 2050. São objetivos muito ambiciosos, mas se a história recente mostrou algo, é que Ruanda tem capacidade de surpreender o mundo. A história de Ruanda prova que mesmo nos cenários mais desesperadores, a transformação é possível, mas também nos lembra que o preço do progresso pode ser muito alto. E cada nação precisa decidir se está disposta a pagá-lo. E você, acredita que Ruanda vai mesmo se tornar a Singapura da África? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Planeta Desconhecido. Aqui a gente conta histórias mais fascinantes do nosso mundo. Até o próximo vídeo.